Meio-dia e 46, você ligado no Atos no Rádio. Quem nos acompanha pelas redes sociais já pode ver aqui ao nosso lado, né? Kleber Silveira, Silveira, no singular, né? E também Thales Gabriel, prefeito da cidade de Cruzeiro e também presidente do SAI da cidade de Cruzeiro. Nós estamos aqui bem representados com a Embaixada de Cruzeiro. Prazer tê-lo aqui novamente, Thales. Prazer, Éder. Prazer estar aqui com vocês, todos do Atos no Rádio, a Transvale FM, todos os nossos internautas, para a gente falar um pouquinho de Cruzeiro, falar um pouquinho da região. E é sempre bom estar com vocês. O que você está fazendo na região que você está botando todos os prefeitos no PSB? No PSD, começar isso aí, mas parece sair armação para futuro, tem a ver, não? Não, primeiramente tem um fortalecimento, né, partidário. Claro. O PSD é um partido que tem crescido muito. É o Estado colocando o pé no chão, né? Exato. Na verdade, e montando relação, né? Montando relação. Sob o comando aí do nosso deputado federal do Bertaioli e também do nosso presidente nacional Gilberto Kassab, que na minha opinião e na opinião de muitos analistas políticos é talvez o maior articulador ou um dos maiores articuladores políticos do Brasil. E a gente tem um orgulho muito grande de estar nesse time. E pela amizade, pela parceria que a gente nutre com os prefeitos aqui da região, a gente no Vale Histórico, por exemplo, nós somos 8 prefeitos e dos 8, 6 estão no PSD. Agora, eu estive com o Rominho dias atrás, ele mandou até um abraço para você. Você ficou de vir anteriormente, uma semana e pouco aqui atrás. Ele vinha até para te dar um abraço aqui. O Rominho de Rominho Piquete, é grande amigo. Ele também está indo para o PSD. Diz que sentiu bastante à vontade, né, no grupo de prefeitos, né, o tipo de conversa que vocês têm amistosamente. Se bem não é diferente, né? Você está na Anvale, é isso, né? Isso. Você preside aí o Codivap. O extinto Codivap, você conversa com todos os prefeitos, mas o que o Rominho falou é que ele se sente em casa, né? Porque tem os prefeitos da região, todos. Tem uma linguagem pró-região, e eu acho que é isso que está interessante para 2026. Sim. Teve uma reunião a semana passada, inclusive o prefeito Marcos Oliva recebeu alguns políticos aí da região, veio o Emanuel, veio o Eduardo Cury, estava lá o Abranche, que parece que vai, o Sérgio Vitor, todo o Fábio Marcondes estava lá, e acho que você não foi porque você tinha compromisso separado, senão você estaria aumentando a mesa. Eu gostaria de estar lá também. E aquilo lá é pura armação para 2026. É quem vai ser eleito agora, ou vai buscar ser eleito agora, para apoiar quem vem em 2026. E é isso aí que o Rominho falou. Ele quer trabalhar agora a reeleição dele e apoiar, né? Porque ele entende que é importante o Vale estar bem representados, né? Na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. É claro que existe deputados parceiros que dão muita atenção aqui para, mas é diferente de ter também os daqui. Sim, né? E não é uma concorrência porque às vezes voto soma partido, aí vai todo chapa, mundo, vai na eleger chapa tudo. Os deputados parceiros. Aí você bem falou, como presidente da Anvale, né, que são 39 municípios, toda a região aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Nesse trabalho também partidário do PSD, vieram importantes prefeitos aqui para estarem conosco, o Parrão de Santo Antônio do Pinhal, a Ana Lúcia de São Luís do Paraitinga, o Clemente também da cidade de Tremembé. A gente deve ter alguns quadros importantes saindo candidatos pelo PSD, tanto em Taubaté quanto em Jacareí. Então, é um fortalecimento partidário relevante que a gente tem feito. O Laurindo de Queluz foi naquela mesma ocasião e o Rominho de Piquete. Então, a gente tem feito esse trabalho de fortalecimento partidário, ao mesmo tempo fortalecimento de região, buscando a eleição de 24, mas também com olhar para a eleição de 26. Thales, eu acompanho você há um tempo, né? Aliás, eu conheço você quando você era rapazinho. Você talvez eu morava em Cruzeiro, você jogava bola na rua de casa, né? Você lembra disso? Você não lembra? Mas você passou um período bastante atento, né? E envolvido na política de Cruzeiro para que Cruzeiro transformasse o que está hoje, né? Uma cidade pujante, crescendo aí na sua área econômica, na sua infraestrutura. Você está repaginando a cidade e eu percebo você agora na Anvale
com condições, né? Porque você não tem um vice, mas você tem alguém que tem te coberto. Aí eu tenho visto o Kleber, que está aqui conosco, presente em todas as demandas, em todos os eventos da prefeitura. Como que está essa sinergia? Você tem um grupo, essa semana você esteve em São Paulo, levou o Zé Rogério, né? O Zé Rogério é do nosso tempo lá atrás, né? Parece que o tempo aí dorme no formol, né? Sim, está conservado. Ele está conservado, mas a gente percebe o segredo, a equipe, né? Sim. Essa equipe é importante, né? Para poder permanecer, primeiro, para a estabilidade da cidade, continuidade de planos, né? Eu percebo você numa linha igual, a moda hoje, eu estou aprendendo a falar, acho que é vibe, né? Do Soliva, né? O Soliva está fazendo plano para 2030. Eu falei, você vai estar lá? Não, outros estarão e vão dar andamento. Mais ou menos isso, Cruzeiro? Essa é a ideia. Primeiro que a gente é muito grato à equipe, né? A gente tem uma equipe constituída desde 2017 que nas principais secretarias a gente conseguiu fazer algumas manutenções. Na virada do primeiro para o segundo mandato, a gente conseguiu trazer nomes importantes. Aí eu vou citar aí o nome da Imaculada, que está conosco lá hoje no hospital, esteve na Secretaria de Saúde, junto com a Carol, com toda a equipe dela. O Luiz Gustavo mesmo, que é aqui da cidade de Lorena também, que esteve conosco um bom tempo na Secretaria de Desenvolvimento. A gente traz agora de volta o Rodolfo Camila para a área de desenvolvimento econômico, trazendo essa questão da geração de emprego e novas oportunidades. E tudo isso, o Paulo Félix na obra, na educação, o Mário Costa, que voltou a trabalhar conosco agora, que tem dado uma dinâmica muito importante na Secretaria de Educação, e tudo isso capitaneado com o Kleber. O Kleber hoje ele é diretor do SAAI, mas é como se fosse ali uma pessoa estruturante dentro desse time, que consegue, de forma transversal, trabalhar todas as demandas, em especial na minha ausência também, para poder pôr esse time para jogar. E o time está muito azeitado, está muito ajustado, conhecedor dos problemas da cidade e sabedor também de todos os projetos. E quando você fala, como o Soliva, que é um grande amigo também, deixar um abraço para ele, que a gente projeta as nossas cidades para 2030, para 2035, é uma verdade. Porque a gente tem uma consciência plena de que tudo que está sendo plantado hoje surtirá efeitos a curto, médio e longo prazo. E outras pessoas estarão nesses espaços de poder para dar andamento. E é por isso que a gente trabalha também o processo sucessório com muito equilíbrio, porque a gente quer que esse projeto de governo, esse projeto de cidade tenha continuidade. Muito bem. E saiu um plano de carreira no SAAI, né? Aliás, parabéns, vocês conseguiram, ao longo desse período, dar uma acertada naquela situação. Muito tempo que a gente frequenta e conhece Cruzeiro, né? Ainda que aparentemente a distância, mas mais perto do que imagina. E, de repente, a gente vê todo um grupo de servidores contente porque, de repente, deu um up, né, na questão de condição, né, Kleber? A gente gostou do que viu, né? Exatamente, senhor Éder. Prazer estar aqui com você. Você viu que quase a gente não deixa você falar, né? Pois é, o prefeito engatou a marcha ali. O homem com a foi filha embora. nova. Eu peguei. Mas é um prazer estar aqui com vocês, no Jornal Atos, na rádio. Cumprimentar toda a população de Cruzeiro, Lorena e região. Dizer que é muito importante, né, a valorização do nosso servidor. O prefeito Tales já tinha feito no final do ano um plano de carreira dos servidores municipais da prefeitura e a gente ainda estava caminhando com o nosso, estruturando dentro do nosso orçamento para que fosse possível a gente fazer um plano de carreira que agregasse muito valor ao bolso do nosso servidor e também a sua vida profissional. Então foi um plano de carreira bem sólido que a gente conseguiu fazer para o nosso colaborador ele olhar e se sentir capaz, né, cada vez mais e ter uma progressão na sua vida. Então, aquele que tiver... foi melhorado o salário base, né? A gente procurou valorizar bastante o salário base e aquele servidor que se capacitar profissionalmente, né, e também na sua vida acadêmica, ele vai ter um retorno muito bom, né, para a sua vida financeira também e no trabalho. Então a gente buscou fazer esse plano de carreira que coubesse no bolso do SAAI, né, e que tivesse agregasse muito valor ao servidor. Kleber, você tem, então, gestão de pessoas e você tem gestão no sentido de obras, né, de edificações.
você pilota lá uma das obras mais importantes hoje da cidade, até porque não tem cidade aqui, com exceção das que já são, que não sonhe com o título de estância turística, né? Então, de repente, infraestrutura, saneamento é passo fundamental para que uma cidade conspire de fato e tenha condição de lutar com as demais, porque é uma briga, né? É uma disputa muito grande. Um título desse, eu me lembro a luta que passou Guaratinguetá, e Guaratinguetá quase enroscou por falta de esgoto tratado, você acredita? Foi quando, na época, o ex-prefeito Júnior Filipe, que é do seu partido, Sim. PSD, ele teve quase que praticamente trazer a CAB, né? A CAB na época, Sim, sim. hoje Guaratinguetá Saneamento, hoje ela não está nem, está num litígio com a prefeitura, mas o Júnior Filipe, naquela hora, estrategicamente, trouxe a CAB, fez uma parceria público-privada, né, para poder mostrar lá, senão ele não teria o título de instância. Não teria o título de instância. E hoje a gente percebe uma obra gigantesca, que vai, se eu não me engano, chegar a 90%, mais 90% de esgoto tratado. Como que é controlar gestão e obra ao mesmo tempo? Também a gente conseguiu criar uma equipe boa no SAAI, né, para que fosse possível a gente cuidar da parte política da questão, técnica, e executar essa tão grande obra, né, que é uma das principais obras de saneamento básica da história de Cruzeiro e também da região, que é uma obra de grande porte. Como o senhor disse, é 90% do esgoto que ela vai tratar. Primeira etapa a gente já está com 75% de execução da obra e a segunda etapa com mais de 50%. Então, assim, é uma obra muito importante, porque, como você disse no início da sua fala daqui de Guaratinguetá, muitas empresas não se instalam em Cruzeiro porque não tem o seu esgoto tratado. Então, quando você tem uma cidade que é estruturada, como o prefeito tem feito esse grande trabalho em Cruzeiro, com esgoto tratado, você consegue um atrativo para trazer grandes investimentos e gerar emprego para a nossa cidade, que é importante. E eu, como sou técnico também, engenheiro civil formado, já trabalhei 12 anos na área privada, a gente tem essa gestão, sim, de pessoas e capacidade técnica para tocar esse investimento, que era uma obra emblemática que, infelizmente, não conseguiram tirar do papel. E a gente, com o trabalho desde o início do mandato, junto com o prefeito Tales, a gente conseguiu tirar do papel, fazer todas as licenças ambientais, que eram difíceis também de obter essas licenças junto à CETESB, e a gente está executando com mais de 70% já da obra, e em breve a gente entrega essa tão sonhada obra para a cidade de Cruzeiro. Thales, eu conversava com o Guilherme de Silveiras dias atrás, e ele está falando dessa união dos prefeitos aqui, né, do Vale Histórico com o Vale da Fé. Eu não sei, mas um monte de vale, né? Novo Vale, Velho Vale, Médio Vale, é uma coisa de louco. Mas ele está me falando assim umas ideias que de vez em quando vocês discutem, que é muito interessante, sobre projetos conjugados, por exemplo, né? Vai ter um momento que vai ter que se destinar aí à questão do lixo, né? Até sim. Quando vai ter aterros, né? Sim, sim. E eu acredito, pelo que eu ouvi, que vocês já estão pensando lá na frente uma possibilidade de vocês terem, né, alguma coisa de vanguarda no sentido de servir as cidades, a região, numa iniciativa que venha atender essas coisas e descarregar, porque hoje em dia é caro, né? O lixo não termina quando a pessoa coloca, o morador coloca o lixo na rua, ali começa, né? Ali começa. E você falando do Guilherme, falando das cidades do Vale Histórico e Vale da Fé, nós formatamos, né, um consórcio, que aí é como se fosse uma subdivisão da Anvale, que é uma associação que tem os 39 municípios, mas em formatação de consórcio, que é o Novo Vale, que hoje é presidido inclusive pelo prefeito Lebraga de São José do Barreiro. E nós iniciamos pelo Vale Histórico, que são as 8 cidades. Tivemos a primeira adesão do Vale da Fé, que é a Cachoeira Paulista com Mineiro, e estamos promovendo as demais adesões agora, com Rominho, com Guaratinguetá, com Soliva, com os demais prefeitos, para completar as 17 cidades do Vale Histórico e Circuito da Fé. E aí sim, políticas públicas são trabalhadas de forma conjunta. Uma das políticas públicas é toda essa questão ambiental, né, ambiental e social. E quando a gente fala em responsabilidade ambiental, em atividade sustentável,
é entender também o cumprimento das 17 ODS, que a gente tem que estar cumprindo até 2030, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e toda a prefeitura, todo o município, toda a região vai ter que fazer esse cumprimento de metas para que o desenvolvimento seja sustentável de fato, e a característica ambiental é fundamental. Então, trabalhar a questão da destinação dos nossos resíduos sólidos é algo que está na nossa pauta. Hoje a gente encaminha para um aterro sanitário que é validado pela CETESB, que tem todas as suas certificações, mas a gente reconhece que a gente está jogando lixo e cobrindo lixo, jogando lixo e cobrindo lixo. E isso tem vida útil. Isso tem vida útil e, além de tudo, é degradante ambientalmente, tem prazo de validade. Então, questões inovadoras nesse sentido deverão ser pautas e serão pautas desse consórcio de prefeitos. Muito bem. Vocês tiveram uma boa experiência recentemente porque você se reuniu com esses prefeitos e vocês fizeram lá na saúde algo de vanguarda, né? Que é justamente um centro para atender os pacientes de hemodiálise aqui da região. E foi um projeto embrião que vai dar certo, eu acredito, para os outros, né? Isso aí quem falou para mim foi um amigo seu. Foi um case de sucesso mesmo. E a gente tem um orgulho tremendo. Foi a primeira vez que prefeitos se reúnem, e prefeitas e gestores, só, ouvintes, né? Olha o que é pensar lá na frente. Por favor, foi a primeira vez que prefeitos se reúnem. Tem um diagnóstico ali de um problema pontual e muito eminente, porque a situação era a seguinte: a empresa privada que fazia o serviço de hemodiálise, ela denunciou o contrato para encerrar. E nos deu um prazo de, se não me engano, uns 90 dias para encerrar o contrato e encerrar as atividades. Em torno de 100 pacientes, mais ou menos, eles sairiam do tratamento em Cruzeiro e teriam que buscar tratamento em Guaratinguetá, Taubaté, São José, como outros tratamentos. Hoje a gente leva os nossos pacientes de carro todos os dias. A gente agregaria mais 100 pacientes transladados aí na Dutra, correndo risco, com dificuldades de alimentação e outras dificuldades que a gente sabe que não é fácil. E naquela reunião nós decidimos, olha, vamos fazer, por meio do consórcio, a obra para que nós possamos receber esses pacientes na Santa Casa de Cruzeiro. E aí você vai para um outro ponto também, que é todo mundo se despide de vaidade. Se despide daquelas questões assim do ego, mas por que não pode ser na minha cidade? Por que não pode ser na outra cidade? Isso muito foi trabalhado durante os últimos anos e a gente não conseguia avançar. E hoje, com essa união dos prefeitos, esse trabalho conjunto, a gente conseguiu em 72 dias, uma obra assim, em tempo recorde, entregar a obra e o equipamento funcionando. Terminava o contrato dia 10, dia 12 estavam os pacientes sendo recebidos na Santa Casa de Cruzeiro, no centro de hemodiálise na Santa Casa de Cruzeiro, com apoio de todas essas prefeituras. Então a gente fica muito feliz de ter, e é um case, né? É o primeiro case. Para a gente poder desdobrar isso em todas as políticas públicas, todas as políticas necessárias. Provou que deu certo. Isso. É a gestão moderna, né? Esses dias nós pontuamos, o Thales, na coluna Bastidores, 4 prefeitos hoje, né, em segundo mandatos, que tem uma grande ascendência nas urnas de 2026, né, que é Israel Domingues, sim, que também é um prefeito que se desponta, Marcos Oliva, sim, né, evidentemente. Nós falamos de Thales Gabriel, que também, você conhece ele, né? Eu tô tentando lembrar. Está indo muito bem aí pela frente, né? E me foge à memória o outro que nós mencionamos, 4 prefeitos que poderiam dar alianças, né? Porque uma eleição talvez de deputado, eu não sei se foi Caraguá, acho que sim, o Aguilar. Eu acredito que está num ritmo bom de segundo mandato também. Bom. Eu acredito que nós temos isso aí, né? E foi interessante que foi bastante discutida essa nota, né? Porque o Bastidores, o Conta-Gota vai longe, né? Vai. Então, mas porque uma eleição que demanda Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, a pegada é maior, né? Se não tiver essas alianças, tudo. E a gente vê esses 4 prefeitos, né, criando plataforma justamente com uma boa gestão. Nós viemos aí de uma mudança, né? Você acabou de falar agora há pouco do Fábio Marcondes. Fábio Marcondes também foi um dos que despontou nos seus 2 mandatos na cidade, quer voltar a ser prefeito em Lorena, essas coisas. Pode ser um apoiador desse grupo lá, ele não tem muita paciência para ir para frente, né? Mas ele apoia tanto, que ele estava na reunião, essa que o Soliva fez. É impressionante isso aí. Mas a gente está pensando, né, que vai dar pega.
vai ser diferente a eleição de 2026, de um candidato aqui, outro ali. Não, vai ter um grupo unido para conscientizar o eleitor aqui da nossa região. Parece que nós somos mais de 2 milhões de votos, né? Sim. Que comporta que, sim, fazer uma bancada boa na Assembleia Legislativa, Câmara Federal, com a participação dessa população que está vivendo o melhor das cidades, porque ousou quem fizesse o melhor. Né? E vocês estão em cima de projetos que você está lançando agora para ajudar a completar lá na frente, quando você estiver em outra escala. Né? E vai ser mais ou menos assim que a gente percebe e torce por isso. Não, esse desenho... O entrevistado é vocês, mas não é que a sua visão está completamente correta. E o desenho é esse mesmo. E existe esse sentimento já, esse trabalho conjunto. Eu acho que isso vai ser muito validado a partir da implementação definitiva do Hospital Regional em Cruzeiro. Eu acho que esse é um tema que vai ser muito abordado e vai ser muito relevante dentro desse projeto de trabalho conjunto entre os prefeitos, entre as lideranças políticas. Eu vou aproveitar, você falou o Hospital Regional, parafrasear uma frase do Antônio Mineiro aqui, inclusive, que é um prefeito que gosta muito de você, e é um prefeito amigo, né? Uhum. E ele disse, né, porque o Hospital Regional era para ser aqui, era para ser Lorena, foi em Cruzeiro. Aí o Mineiro estava falando, não, é regional, de todos nós, está lá, mas é nosso. É né? isso. A palavra regional pessoas. Significa das pessoas, da são região. Das cidades. Né? É das pessoas da região. Aí ele na roda em que estávamos, ele assumiu que não, aquilo lá é nosso. Vai estar lá em Cruzeiro, mas aquilo não é gerenciado. É um ponto geográfico. É um ponto geográfico, mas é para atender todos. Exato, é para atender essas 17 cidades de Roseira a Bananal. E isso vai desafogar o regional de Taubaté e desafogar o regional de São José e o regional de Caraguá. Então vai dividir bem a saúde pública nessa região do Vale do Paraíba. E quando a gente conversa sobre essa questão de representação, isso está bem definido entre as lideranças da região. A gente tem conversado muito sobre o assunto, muito sobre o tema, e é a intenção mesmo que saiamos aí 4, no máximo 6 candidatos, mas com forças estruturadas, com time fechado, para que a gente tenha viabilidade eleitoral. É o que você falou, não é um jogo simples de ser jogado, não é um projeto simples de se obter êxito. Se não tiver organização, união, planejamento e foco nessa execução, a gente não vai conseguir. E agora vem o X da questão. Né? É importante vocês que estão concluindo, né? E aqui não fica nenhum puxa-saquismo explícito, mas com um certo louvor e com um serviço prestado, essas gestões, esses 8 anos de gestões, nós estamos falando de 3, 4 prefeitos que fizeram 8 anos, né, e diferenciaram a cidade, né? É interessante quem vai ficar no lugar de vocês, né? Então, quando a gente brinca de sucessão, a gente pode até levar na brincadeira, mas é muito sério ter pessoas que consigam ter esse tipo de visão, porque ele não vai estar numa Assembleia Legislativa, mas ele vai ser, por exemplo, protagonista de quem entrou, né? Porque apoiou na cidade, essas coisas. É por isso que é interessante, de repente, esse todo esforço para poder fazer sucessão. Quebrar um paradigma, né, da alternância de poder e, de fato, fazer o sucessor, senão a região vai continuar dependendo de mãos de terceiro para fora. Nós temos ajuda, tem deputados que passou aqui, que fizeram um trabalho excepcional, mas você pega hoje um Eduardo Cury fora do páreo, é judiação um homem desse, Padre Afonso na sua época, tem deputados assim que fizeram muitas falta, né? Nós tivemos um gostinho de ter um deputado, 2 deputados aqui da região, o Dr. Paulo pouco na Assembleia Legislativa, mas o Marcelo Ortiz foi um cara que o que ele trouxe de recurso aqui para a região toda, né? Era uma coisa dentro da proporção dele, da liberalidade do Congresso naquela época, do governo federal, ele fez por fazer. Agora, veja bem, é a hora de retomarmos isso aí, senão a gente vai comer pela mão de terceiros novamente. Mas é verdade. E quando você fala na importância do processo sucessório das cidades estratégicas, é por isso que a gente tem trabalhado muito, não que a gente discorde de qualquer outro que pleiteie ser prefeito ou prefeita em Cruzeiro, mas é que a gente entende a necessidade de sucessão do modelo de governança, do modelo de projeto de trabalho, sob pena de alguns projetos nossos que estão em andamento, de um progresso da cidade que a gente tem percebido, de um sentimento de esperança no munícipe, finalização do hospital,
a questão da conclusão da obra do shopping, a conclusão das obras das ETs, toda a parte de pavimentação, infraestrutura, todo o trabalho na cultura, no turismo, enfim, tudo que a gente tem trabalhado em Cruzeiro e que tem uma evolução e as pessoas percebem isso. As pessoas têm um sentimento hoje em Cruzeiro de esperança e de otimismo com a cidade de mais de 80%. Então a gente tem isso já metrificado e a gente sabe como está isso. Né? Elas aprovam o governo em mais de 80%. Então esse trabalho que a gente está estruturando muito no processo sucessório, e por isso o Kleber tem nos acompanhado mesmo nesse sentido, para que a gente possa unir o grupo, unir o time e levar para a sociedade a quebra desse paradigma realmente, dessa alternância. Não porque a gente não é nós sejamos contra a alternância de poder, pelo contrário, dentro do processo democrático é importante. Mas as cidades que se desenvolveram aqui no nosso entorno, vamos citar 2 exemplos. Jacareí se desenvolveu muito. São José dos Campos nem se fale. Tiveram mandatos sucessivos de pelo menos 16 anos cada uma. 16 anos, 8 mais 8. Deu para fazer. Né? Deu para fazer. Por exemplo, projeto que começou agora, contando que daqui 3 gestões ele estaria pronto porque haveria sucessão. E mudou o perfil de cidade. Mudou o perfil de cidade. Mudou o perfil de cidade. Né? O São José é o maior exemplo disso. A escola de Emanuel Fernandes transformou em São José no que São José é hoje. Passaram ali Emanuel Fernandes, Cury, Felício e agora Anderson. Então é um modelo que a gente entende ser o correto e é um modelo que a gente pretende implementar em Cruzeiro para virar a chave de Cruzeiro definitivamente. Muito bem, você fala Cruzeiro, é filme repetido em outras cidades. Para concluir, nós estamos com o horário meio estourado, depois a gente vai inclusive editar essa entrevista para nossas redes sociais, para as nossas mídias, plataformas, mas é interessante a gente observar uma coisa, sem desmérito. Mas nós estamos caminhando para uma situação em que o próprio eleitor hoje, até pelo avanço das redes sociais, né, da tecnologia, o mundo nas mãos, você controla tudo na palma da sua mão, você tem todo tipo de informação, nós estamos numa escassez de lideranças. Sabe, eu vou dar um exemplo de Guaratinguetá, não tem nomes. É claro que, em tese, uma cidade como Guaratinguetá, 128 para 130 mil habitantes, hoje os nomes conhecidos para lá, né? É Marcos Oliva, que está terminando o governo dele, que tem uma liderança acentuada, é o ex-prefeito Júnior Filipe, que fez, inclusive ele está aí numa situação visitando, ouvindo a cidade, né? Fora disso, não tem nomes. Você pega em Lorena, por exemplo, nós não temos nomes. Tem, é claro, o prefeito Silvio Ballerini, que vai disputar a reeleição, está construindo uma cidade dentro de uma outra cidade, porque o governo do estado está presente, coisa que em governos passados não tivemos. Quem fez na raça, fez no suor da camisa. Sim, né? Com recurso próprio. Com muita dificuldade. Hoje nós temos essa facilidade do governo do estado estar justamente presente nos financiamentos. Né? Nos financiamentos. Isso financiamento de obra. Aí demanda. Então, mas fora esses, né, que estão a gente não está vendo liderança nova, Thales. Isso é preocupante. Você vai em Cruzeiro, desculpa falar, nós não estamos com desmérito de ninguém, mas você vê o povo brincando de querer fazer política prefeitural aí a partir, sei lá, de um sonho isolado, sem parceria, sem conhecimento. Chegou um momento, eu acredito, que o profissionalismo do gestor, você foi se aculturar, você foi estudar, você foi fazer, você veio para o campo de prova, você pega aqui engenheiro, você pega outro, sem desmérito, gente, nós não estamos aqui fazendo juízo de valores, tem muita gente boa, tem muitos gestores, não estamos falando que não existe capacidades, mas todos estão praticamente envolvidos nas suas atividades pessoais. Homens públicos está escasso. Com qualidade. Agora tem picareta. Picareta aqui, sem pensar muito, eu desfilo 50 nomes aqui e tenho coragem de falar e não vão poder contestar, porque é picareta mesmo. Então está numa hora em que o que está se despontando é a seriedade, justamente mostrar o que fez, né? Modelo, né? Jogo de pôquer, né? Você tem que pagar para ver, né? É isso mesmo. O truco, você truca. Eu vou fazer, tá. O pôquer não. Mostra demonstrar aí a jogada. Como? O que tem que jogar. E, graças a Deus, vocês têm o que mostrar. Verdade, Éder. Eu agradeço. A gente
reconhece tudo isso que você disse. E olha que o entrevistado é você. Putz, não, mas é que as suas reflexões têm me ensinado tanto que eu estou só observando e ouvindo que mesmo, porque eu gosto, o bom ouvinte aprende muito. Abraça o João Pita, que já está aqui, Márcio Almeida, ali, vereador Márcio Almeida, tá todos aí. Mas a gente realmente reconhece esse momento político e é necessário que nós formemos outras lideranças, porque algum dia também, vamos lá, colocar 10 anos atrás, alguém olhou para mim e falou assim, nossa, mas o que esse rapaz também está pensando? Talvez ele não consiga exercer uma liderança, mas com muito trabalho, né, com resultado. Você me perdoa, quando você era vereador eu pensei isso. Pensou também? Então tá bom. Não, desculpa a minha sinceridade, né? Eu fiquei imaginando, pô, esse menino tá saindo da porque, fralda, né? Não é da fralda, né? Mas tem que ser sincero, sim. Né? Aí... E não altera nada. Claro, absolutamente. Que bom que nós passamos por esse processo. Eu não sou mais eleitor de Cruzeiro há muito tempo, mas já fui. Eu tenho uma filha nascida lá. Tem uma história toda lá. Tenho muito a ver com... Mas eu falei, mas esse menino vai conseguir. Mas aí depois nós vimos o cenário, né? Uhum. E vimos como, na primeira oportunidade de você demonstrar a sua capacidade administrativa, se mostrou com perfeição. Foi a reforma paliativa, né? Porque não deu para fazer o que você gostaria de fazer na presidência da Câmara, né? Sim. Tanto estrutural como administrativa. Aí você mostrou do que era. Tá aí onde você chegou. E tivemos as contas aprovadas na Câmara, né? Então que é um orçamento ali que dá para a gente fazer uma gestão. Não é um orçamento deficitário como é o da prefeitura, que é outro tipo de enfrentamento. Mas, e foi muito bom. Aí tive a oportunidade de ser candidato a deputado ali em 2014, deu para fazer um teste ali como é que seria o esquentar ali da turbina em Cruzeiro para 2020, enfim. E estamos aqui. E agora a gente está apostando muito, né, nesse fortalecimento de novas lideranças. Um exemplo desse é em Cruzeiro, que a gente tem trabalhado muito, eu, Kleber e todo o nosso grupo, para que a gente fortaleça o surgimento dessas lideranças, valide isso para que o modelo de trabalho e de governo continue. Muito bem. Kleber, quero agradecer também a sua participação aqui, tá? Juntamente com o prefeito, tá sempre às ordens, abertos aqui, disponha da gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje ao lado do nosso prefeito Thales. Agradeço você também por todas as reflexões aí, a gente que escuta muito, acompanha diariamente o seu trabalho. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. A gente está aprendendo. Muito obrigado, Thales. Obrigado, Éder. Sempre disponha de nós. Não, eu agradeço a toda a equipe aqui também, que é muito gentil conosco sempre. E com certeza vamos ter muita coisa para refletir, muita coisa para trabalhar pela região. E quem nos acompanhou até agora, nós queremos agradecer o carinho, a audiência. Lembrando que esse programa vai estar nas nossas plataformas. Essa entrevista será editada e divulgada. E fique conosco, porque tem todas as informações atualizadas no nosso site, jornalatos.net, em todas as nossas mídias sociais. E segunda-feira, permitindo Deus, estaremos de volta. E amanhã você tem uma edição do Atos bombando, hein? Até lá. Atos no rádio, simplesmente objetivo.